traços de uma igreja saudável ou uma igreja que respira saúde. Nós estamos a falar sobre princípios bíblicos de como podemos ser uma igreja saudável. É óbvio que as igrejas são diferentes na cultura, no estilo, e há coisas que vão ser diferentes de uma igreja para outra. No entanto, há princípios bíblicos. E os princípios bíblicos, eles são atemporais, não é? Eles vão de uma época para outra e deviam ser os princípios que deviam guiar a nossa vida. Eu volto a lembrar que quando estamos a falar de uma igreja, estamos a falar, na verdade, não tanto da instituição, não é? A instituição também faz parte, é verdade. Mas estamos a falar, acima de tudo, do somatório de cada pessoa que frequenta essa comunidade. Como é que cada pessoa pode viver Deus de uma maneira saudável, de uma maneira impactante não só para a comunidade, mas também para a sociedade à nossa volta. Então, o tema específico de hoje é pequenos cristos na praça pública. Pequenos cristos na praça pública. Não sei se todos sabem, mas vamos tentar aqui definir o que é pequenos cristos. Por que é que falo de pequenos cristos? A palavra cristão foi usada a primeira vez para se referir aos discípulos de Jesus na igreja de Antioquia. Encontramos isso em Atos dos Apóstolos. Cristão significa um pequeno Cristo, um pequeno Jesus, né? Uma representação, ou uma manifestação de Jesus através da nossa pessoa. É isto que significa. Praça pública por quê? Porque todos nós temos uma praça pública onde devemos ser pequenos cristos. Todos nós temos uma praça pública. A praça pública é o lugar onde nós nos encontramos com as pessoas. Quero enfatizar já no início da mensagem que a praça pública é distinta do lugar de encontros de fé. A praça pública não é o lugar de encontro de fé, não é um lugar religioso. A praça pública, neste caso, não é o templo, o santuário, o lugar onde nós nos juntamos para adorar a Deus. Chamemos-lhe templo, ou santuário, ou seja o que for. Isto não é a praça pública. A praça pública é o lugar onde nos encontramos com as pessoas comuns, com toda a gente. Os religiosos, os não religiosos, os que têm fé, os que não têm fé, os que conhecem Jesus e os que não conhecem Jesus. Essa é a nossa praça pública. Agora, pensando assim, qual será a tua praça pública? Talvez a tua praça pública é a tua família. Talvez os teus familiares não venham a um lugar de fé, a um encontro de fé. Talvez tens familiares que não vão a uma igreja, mas que convives com eles diariamente ou regularmente. Essa é a tua praça pública. A tua praça pública pode ser a empresa onde trabalhas, onde convives com os teus colegas de trabalho. Há ali um espaço de trabalho onde há ligações. É verdade que há sítios onde não é possível fazer ligações, porque trabalhamos sozinhos, agora temos o teletrabalho, não é? Muita gente que trabalha em casa e não tem ligações com outras pessoas. Mas também há muitos lugares onde se trabalha dentro de uma equipa e trabalha-se com pessoas à nossa volta. Essa é a tua praça pública. Talvez a tua praça pública é aquele lugar da comunidade, da junta de freguesia, onde há atividades da junta para a comunidade. Talvez é aquele projeto social, aquela instituição social onde tu te voluntarias para ajudar de alguma forma. Talvez é o gym, o ginásio, onde tu fazes exercício físico e passas tempo lá com pessoas e conheces pessoas. Portanto, pensa lá bem, hoje, nesta tarde, nesta lição, qual é a tua praça pública? Qual é a tua praça pública? A tua praça pública é importante. É importante tu perceber onde é a tua praça pública. Porque o teu lugar de fé, o teu lugar religioso, ainda que nós normalmente queremos distanciar o cristianismo de uma coisa religiosa, não é? Porque o cristianismo é muito mais do que religião. Mas pronto, utilizando estes termos que estamos todos habituados,
Tu conheces o teu lugar religioso, sabes onde é geograficamente, sabes quando é que se dão os encontros, qual é o horário, quando é que eu tenho que ir. Mas será que conheces a tua praça pública? Agora, é importante conheceres a tua praça pública? Sim. Como cristão, tu tens que ter uma praça pública. E tu tens que saber onde é a tua praça pública. Ok? Já vamos perceber melhor porquê com o resto desta reflexão. Vamos ler um versículo da Bíblia que encontramos em João 20, 21. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. E a partir dessa passagem da Bíblia, vamos desmontar aqui umas ideias relacionadas com este tema de pequenos cristos na praça pública. O texto de João, o Evangelho, capítulo 20, versículo 21. Diz assim: Disse-lhe Jesus, pois, outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito estas coisas, assoprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ok? Ficamos por aqui para já. Vamos para uma outra passagem, que também é uma passagem base para nós hoje, que é 2 a Coríntios, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 5, o verso 20. 2 Coríntios 5, 20. Diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, com base nestas passagens e noutras passagens da Bíblia, que eu vou simplesmente dizer, se vocês quiserem depois apontar, podem apontar a referência, nós podemos concluir o seguinte. Deixa-me ver se tenho aqui a minha apresentação pronta para que possamos acompanhar. Vamos a ver. Portanto, o que nós vamos ver agora é, no fundo, conclusão destas passagens e de outras passagens que nós vamos ver aqui na Bíblia. Portanto, a base bíblica. Chamei-lhe base bíblica. Em primeiro lugar, somos enviados com as mesmas características que Jesus foi enviado. É isso que esta passagem de João 20, 21 significa. Esta passagem não devia ser lida assim. Nós muitas vezes lemos esta passagem assim, ou a entendemos assim. Uma vez que o Pai me enviou, eu também vos envio. Uma primeira leitura, sem ter em conta a forma como esta passagem foi escrita no original, vai dar esta ideia. Uma vez que o Pai me enviou, eu também vos estou a enviar. Mas não expressa, não explica, não traz a ideia do caráter desse envio. Enviar é uma palavra muito vaga, muito geral. Eu posso enviar alguém para 1001 coisas, para fazer 1001 coisas, não é? Então não é esta a ideia. A ideia não é uma vez que Deus me enviou, eu também vos envio. É Jesus que está a falar com os discípulos dele. E, portanto, podemos dizer que Jesus está a falar conosco, que somos seus discípulos. Esta palavra é válida para nós hoje. O que este texto quer dizer, no fundo, o sentido real, o sentido certo deste texto é o seguinte. Assim como o Pai me enviou, significa Deus me enviou com uma certa característica de missão e eu estou a enviar-vos para uma missão com as mesmas características. Assim como significa que o envio que Deus fez de Jesus é uma referência, é um padrão, é uma base para o tipo de envio que ele faz também dos seus discípulos. Ou seja, nós, primeira coisa, também estamos a ser enviados, como Jesus foi enviado,
E nós estamos a ser enviados com uma missão que tem as mesmas características da missão que Jesus foi enviado. A passagem de 2 Coríntios 5:20 fala do facto de sermos embaixadores de Jesus. O que é um embaixador? É bom pensar no sentido dessa palavra embaixador. Um embaixador é um representante, ok? Normalmente, um embaixador representa um rei, não é? Utilizando aqui a linguagem da Bíblia. Hoje em dia já não temos tantos reis à volta do mundo, mas no tempo de Jesus era assim. Os países eram governados por rei. Um embaixador é um representante de um rei. Quando alguém é um embaixador, é como se o próprio rei estivesse presente naquele lugar através dessa pessoa. Então, o embaixador é um representante de um rei, mas o embaixador também é representante de um reino. Ele não é apenas representante de um rei, mas é representante de um reino e representante dos valores deste reino. Então, nós somos representantes de Jesus, como se Jesus estivesse em nós próprios, em qualquer circunstância da nossa vida, em qualquer momento da nossa vida, e nós somos representantes do reino de Jesus e somos representantes dos valores desse reino. Então, é este o segundo ponto. O terceiro aspecto bíblico, como base bíblica, é que nós devemos ser um reflexo do nosso Mestre onde quer que nós vamos. Isto é, quando as pessoas olham para nós, mesmo sem terem nenhum pano de fundo ou nenhum contexto evangélico, elas possam perceber que nós somos representantes ou somos discípulos, seguidores de Jesus Cristo. Ou seja, quando as pessoas olham para nós, que elas possam ver um reflexo, uma imagem de Jesus Cristo. Jesus disse assim, ele próprio disse em Mateus 10, no versículo 25, quando ele está a falar sobre o que é ser um discípulo. Jesus disse, o discípulo não pode ser superior ao seu Senhor. Basta ao discípulo ser como o seu Senhor. E aí o que ele quer dizer é que o discípulo deve imitar o seu Senhor. E no tempo de Jesus, esta era a ideia de ser discípulo. Um discípulo era um aprendiz de um mestre. E o discípulo, no dia a dia, em todos os lugares onde ele vivia, onde ele passava a sua vida e o seu tempo, ele devia ser um reflexo do seu mestre. Ele devia viver de acordo com os ensinamentos do seu mestre, de acordo com a doutrina do seu mestre. Então, esta é a base bíblica. A primeira coisa, somos enviados com uma missão que tem as mesmas características da missão de Jesus. Segunda coisa, somos embaixadores, o que quer dizer somos representantes de um rei. Este rei é Jesus. A embaixada de Jesus é uma embaixada que representa os valores do reino de Deus, os valores de Jesus, e nós, onde quer que nós estejamos, somos embaixadores de Jesus. E finalmente temos que ser reflexo do nosso mestre. Como discípulos que somos, nós temos que ser um reflexo do nosso mestre. Ok? Esta é a base bíblica. Depois, a natureza do envio. Pensando ainda sobre a natureza do envio. Por que é que Deus enviou Jesus? E por que é que Jesus aceitou vir? Isso responde à mesma pergunta se ela for colocada para nós. Por que é que Deus nos envia? E por que é que nós aceitamos ir? Aceitamos ser enviados. Ok? Então, o que podemos aprender aqui, em primeiro lugar, é que somos enviados para um mundo com problemas. Da mesma forma como Jesus foi enviado para um mundo com problemas. Por que é importante ver isso e enfatizar isso? Onde é que é a vossa praça pública? Pensem nele novamente. Qual é a vossa praça pública? Quem são as pessoas que estão na vossa praça pública, com as quais vocês contactam regularmente?
é importante lembrar que são pessoas com problemas. São pessoas pecadoras. São pessoas com imperfeições. Nós não somos enviados para um contexto perfeito. Nós não fomos enviados para pessoas equilibradas. Nós não somos enviados para pessoas que já estão resolvidas. Nós não somos enviados para pessoas que são perfeitas. Nós somos enviados para pessoas que são imperfeitas. Isso é importante porque às vezes nós temos uma expectativa de que as pessoas para onde Deus nos envia, não sei, a nossa expectativa é que serão de uma certa forma. Mas muitas vezes elas são muito diferentes daquilo que nós esperamos. Portanto, é importante ter em conta que Deus enviou Jesus para pecadores, não é? Nós também somos enviados para um mundo problemático, com problemas e com pecado. Porque é que Deus enviou Jesus, Cristo? Porque é que Ele veio e porque é que nós temos que ir também? Deus enviou Jesus por amor. Jesus veio por amor. O texto de João 3,16 diz isso, que nós conhecemos todos muito bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, qual é a motivação para Deus nos enviar? Qual é a motivação para Deus enviar Jesus? É o amor. Por causa do amor é que Deus enviou Jesus. Então, isto significa que nós também devemos ser enviados, devemos ir por causa do amor. Qual é a base, qual é a motivação com a qual nós temos que ir à praça pública? Amor. O amor deve ser a base pela qual nós devemos ir à praça pública. Agora, não só o amor. Jesus veio por causa do amor que tem pelos seres humanos, por causa do amor que tem por nós, mas Jesus também veio por obediência ao Pai, à vontade do Pai. Portanto, Jesus veio motivado pelo amor, mas também por obediência. Porque é que nós temos que ir motivados pelo amor e também por causa da obediência. Porque amamos as pessoas à nossa volta, amamos as pessoas que estão na nossa praça pública, apesar das imperfeições delas, amamo-las. Isso é suficiente para querermos ir, mas também por obediência. Porque Jesus disse, vão, façam discípulos. No nosso caso, foi esse o mandamento que nós recebemos. E Jesus veio fazer a vontade do Pai, nós também viemos fazer a vontade de Jesus Cristo. Vamos resumir tudo outra vez do início, para que faça sentido e seja claro. Nós somos como Jesus, como pequenos Jesuses, ou pequenos Cristos, enviados para uma praça pública. A praça pública é ali onde nós contactamos com pessoas que ainda não são cristãs, não são da fé em Jesus Cristo. Ok? Este envio que Deus nos faz é igual ao mesmo que Deus fez a Jesus Cristo. Por isso é que Ele disse, da mesma forma como o Pai me enviou, também vos envio. E como é que podemos ver isso? Lembrando outra vez. Ok? Nós somos representantes de Jesus. Representamos o Rei Jesus, representamos os valores do Rei Jesus na sociedade. Em segundo lugar, sendo discípulos de Jesus, queremos ser um reflexo de quem Jesus era nos nossos relacionamentos. Em terceiro lugar, Jesus foi enviado para pessoas pecadoras. Nós também somos enviados para pessoas pecadoras, com carências e com problemas. Jesus foi enviado para um mundo estragado. E também Jesus foi enviado por causa do amor. Nós também devemos ir por causa do amor. Jesus veio não só por causa do amor, também por causa da obediência, que mostra o seu amor ao Pai. Nós também temos que ir, não só pelo amor aos seres humanos, mas também por causa da obediência a Deus, o que mostra o nosso amor para com Deus. No fundo, desmontando aquela ideia da passagem de João 20, 21, é isto que Deus quer dizer. Quando diz, com as mesmas características com que Deus, o meu Pai, me enviou, eu também vos envio. No fundo, é isto que significa.
identificamos-nos com Jesus e somos pequenos cristos no dia a dia, nos nossos relacionamentos, onde quer que nós passamos. Então, onde é o terreno de missão de um cristão? Numa igreja saudável, onde é o terreno de missão da igreja? A igreja? O lugar? O santuário? Não. O santuário não é o nosso terreno de missão. Onde é o nosso terreno de missão, então? O nosso lugar de missão? A nossa praça pública. Aí onde nós temos experiência e relacionamentos com pessoas não cristãs. Agora, vamos pensar em algumas implicações práticas disso. Isto só vos dei a base bíblica do que é ser enviado à imagem de Jesus, ou como Jesus também foi enviado. Agora quero vos dar implicações práticas disto. Primeira implicação prática. Se nós somos cristãos e temos aversão às pessoas que são pecadoras, nós estamos a contribuir para que a missão de Jesus Cristo, o envio, o que Jesus foi enviado, não se materialize na nossa vida. O verdadeiro cristão que tem o Espírito de Cristo, que se submete a Jesus, que está disposto a obedecer a Jesus, ele não tem aversão de pessoas pecadoras. Ele não tem... Nojo é muito forte. Não vou usar a palavra nojo, mas a palavra aversão também pode ser, às vezes, muito técnica. Ele não tem problemas em estar com pessoas que são pecadoras. Pessoas que não pensam como ele, pessoas que ainda não vivem como ele, pessoas que vivem ainda em pecado, ou que levam um estilo de vida que não se alinha com os princípios bíblicos. Uma pessoa que é verdadeiro seguidor de Jesus não se isola destas pessoas, não foge destas pessoas, não cria uma ilha para supostamente ficar mais santo nesta ilha, porque o mundo à sua volta é um mundo pecador. Primeira implicação prática. Algumas pessoas no passado, na história da igreja, decidiram isolar-se, criar comunidades longe do mundo, porque supostamente o mundo é pecador. Então eles não querem ter o desconforto de estar com pessoas que pensam de uma forma que não se alinha com os princípios bíblicos e com os valores bíblicos. Então qual é a solução para isso? Isolamento. Fugir das pessoas porque não quer ter o desconforto de ter que aguentar o facto destas pessoas terem um estilo de vida que não se adequa, não se alinha com os valores bíblicos. Portanto, alguém que é enviado como Jesus não tem aversão dos pecadores. Não tem aversão dos pecadores. Ok? Isso é muito importante. O que é que isto significa? Que a igreja, os cristãos, não se devem isolar de outras pessoas à sua volta. Ok? O que é que isto significa também? Que os cristãos não convivem apenas com cristãos. Não devem conviver apenas só com cristãos. Em segundo lugar, outra implicação prática, deixa-me avançar aqui para vocês poderem acompanhar, é que nós devemos ser intencionais em procurar relacionamentos. Jesus era intencional em procurar relacionamentos, em procurar novos contactos, em procurar novas amizades, em procurar novas conversas, novos diálogos, novas oportunidades. Jesus era muito intencional. Era a intenção dele. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos esse caráter na vida de Jesus. Jesus foi intencionalmente, em João 3, ter com a mulher samaritana. Acho que todos se lembram desta história. Foi lá intencionalmente. Jesus foi intencionalmente ter com Nicodemos, que era um líder religioso da altura. Jesus foi lá intencionalmente. Jesus era intencional em procurar relacionamentos. E sabem o que é interessante? É que a mulher samaritana era uma mulher adúltera. Era uma mulher que tinha tido já no seu historial mais de 4 homens. Mesmo assim, Jesus foi intencional em ir ter com aquela mulher para ter uma conversa com ela. Um verdadeiro seguidor de Jesus é intencional em procurar relacionamentos.
Ele nunca esgota a sua lista de contactos. Ele quer ter mais contactos. Ele quer conhecer novas pessoas. Ele quer estar com mais pessoas. Ele quer criar novos relacionamentos. E ele não só espera acidentalmente que eles aconteçam, mas ele é intencional. Ele é intencional. Ele procura estes relacionamentos. Porque é desta forma que Jesus nos enviou. E é desta forma que Jesus agiu. E se nós somos pequenos cristos, nós vamos fazer a mesma coisa. Então pergunto a ti e a mim próprio também que estás aqui hoje, que estamos aqui hoje, o quão intencionais temos sido em procurar novos relacionamentos. Quão intencionais temos sido em procurar novas conversas, novas ligações, novos contactos fora do contexto religioso. Quão intencionais nós temos sido. Porque sabe o que acontece? Relacionar-se somente com cristãos. Evitar relacionamentos com pessoas não crentes ou com pessoas de outras crenças põe em causa o nosso papel como embaixadores e prejudica a missão. Um embaixador é enviado para ser um representante no lugar onde ele foi enviado. Nós somos enviados para ser representantes no mundo. Lembrem-se das palavras de Jesus. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. O sal, a luz para brilhar tem que estar no meio das trevas. Nós somos enviados para estar no meio das trevas. Nós não somos deste mundo. Não pertencemos a este mundo em termos de valores. Mas somos enviados a estar com as pessoas deste mundo para mostrar o amor de Deus a elas. A segunda implicação é que um cristão, que é como Jesus, que é um pequeno Cristo, pode relacionar-se com qualquer pessoa, como Jesus, apesar de não se relacionar para qualquer coisa. São duas coisas diferentes. Nós não somos chamados a relacionar-nos para qualquer coisa, mas nós devemos ser prontos e capazes de nos relacionar com qualquer pessoa. Vou dar um exemplo. Se alguém me convida para ir para uma festa com o objetivo de bebermos muito e apanharmos uma bebedeira, usando expressões bem do dia a dia, se alguém me convida para irmos para uma festa beber e apanhar uma bebedeira, eu não vou estar lá. Eu não vou ter interesse de estar lá. Não é? Se alguém me convida para um convívio em que a ideia é criticar os outros e falar mal dos outros, eu não vou lá. Portanto, nós não nos relacionamos para qualquer coisa. Mas nós podemos e devemos poder relacionar-nos com qualquer pessoa. Devemos poder falar, conversar com qualquer pessoa. Isto quer dizer o quê? Por exemplo, usando o exemplo de Jesus. Jesus falou com a mulher samaritana. A mulher samaritana era uma mulher de uma classe social provavelmente baixa. Uma mulher com uma vida, utilizando os termos religiosos, pecaminosa. Alguns de nós diriam uma vida suja. Uma mulher que já teve 4 homens. Depois tinha mais um que não era o marido dele. Mas Jesus vai lá ter com essa mulher. Depois vemos Jesus como uma pessoa diferente. Nicodemos. Nicodemos é quem? Um professor, um doutor, um intelectual. Depois vemos Jesus com fariseus. Vemos Jesus diante de autoridades. Vemos Jesus diante de multidões. Vemos Jesus diante de pessoas particulares. Jesus é capaz de estar com qualquer pessoa, porque qualquer pessoa é humana e todo o ser humano tem carência de um relacionamento com Deus. Todo o ser humano. Então, um cristão que é como Jesus sabe estar com pessoas de qualquer estatuto social. Se um doutor me convidar para tomar um café com ele, um intelectual, eu vou. Não vou fazer restrições porque não é o tipo de pessoa que eu frequento. Não. Se um doutor me chamar como cristão, como embaixador, como pequeno Cristo na praça pública, eu vou tomar um café com ele. Se um homossexual me convidar para tomar um café com ele, ou um adúltero, ou alguém que cometeu aborto, quer tomar um café comigo, quer conversar comigo, eu vou. Eu vou porque é um ser humano
que também carece de um relacionamento com Deus. Tem toda a dignidade humana. Então eu vou ter com essa pessoa. Se é uma pessoa de classe social baixa, uma pessoa pobre, carenciada, que tem menos possibilidades e condições, que não me pode oferecer um jantar, não me pode oferecer um café, só me pode oferecer água. O meu pai costumava dizer, a brincar às vezes, que por vezes ele era convidado por pessoas que não tinham outra coisa senão água para lhe oferecer em casa. Pastor, por favor, venha-me visitar, mas eu não tenho outra coisa. Quer dizer, quando o meu pai ia lá, não tinha outra coisa para oferecer senão água. Porque não tem posses. Um pequeno Jesus, um pequeno Cristo, vai lá na mesma e vai ter um café com esta pessoa. Se um muçulmano me convida para termos uma conversa sobre espiritualidade, eu vou. Eu vou. Se uma pessoa que pratica bruxaria me convida para tomarmos um café e conversarmos, eu vou. Eu vou. Portanto, temos de fazer uma distinção entre relacionar-se com qualquer pessoa e relacionar-se para qualquer pessoa. Para qualquer coisa, aliás. Um cristão deve poder relacionar-se com qualquer pessoa. Ok? Vamos ver mais implicações práticas. Terceira implicação prática. Não sei se temos aí, portanto foquem-se aqui comigo. Uma terceira implicação prática é o seguinte. Isto tem a ver com a forma como uma igreja e, portanto, o somatório de pessoas se vê a vida da igreja e se organiza e se estrutura e se guia. Uma igreja saudável precisa de ter iniciativas que façam pontes com os não cristãos e precisa incentivar, treinar e dar espaço aos seus membros para que se possam relacionar também com não cristãos durante a semana. Ok? Se a igreja incorpora a missão de Jesus e o caráter de Jesus e a postura de Jesus e o serviço de Jesus, a igreja não pode fazer coisas só para quem é crente. Não pode. Isto anula o caráter da missão. A igreja deve ter, ao mesmo tempo que pensa em coisas para fortalecer a fé daqueles que já são cristãos, para alimentar aqueles que já são cristãos, para que sejam mais maduros ainda, para que melhorem a sua relação com Cristo, para que andem melhor ainda do que têm andado com Jesus. Para além disso, uma igreja tem que constantemente pensar em como fazer pontes com aqueles que ainda não são cristãos. Constantemente. Agora, isso é um papel da liderança da igreja. A liderança da igreja é a primeira a estimular isso, é a primeira a dar ensino sobre isso, é a primeira a procurar também dar o exemplo. A própria liderança da igreja deve procurar. Eu tenho estado a orar, por exemplo, pelos meus vizinhos do meu prédio. Procuro ser o mais simpático com todos os meus vizinhos do meu prédio. Tenho estado a orar por eles porque eu quero conhecê-los. E graças a Deus vivemos num prédio muito simpático. Os meus vizinhos são todos espetaculares, muito simpáticos. E alguns deles já conversam connosco e provavelmente, espero eu, vamos criar relacionamentos com alguns deles. Eu vou todos os dias, a Selma, minha esposa sabe, intencionalmente, de manhã, fazer o meu devocional num café, ao pé da minha casa. Falo com a senhora do café, converso com ela, tento também meter conversa com as pessoas que estão lá perto, porque eu quero fazer amizade com as pessoas que vão lá. E nós, como igreja, o somatório dos cristãos, devemos ter a mesma atitude. Procurar fazer pontes. Por quê? Porque Jesus era assim. Era assim o caráter dele. E era assim a missão dele. Ele fez pontes. E ele quer que nós façamos pontes também. A igreja não pode fazer coisas só para crentes. Isso anula o propósito da missão. Não pode, jamais. Uma igreja saudável tem que pensar em amadurecer os seus crentes, mas também criar iniciativas para fazer pontes. E sabem uma coisa interessante aqui, uma chave aqui nesta ideia de amadurecer.
O que é que estamos a dizer aqui? O que é que estamos a ver aqui? É que somos embaixadores de Jesus, não é? Parte do processo de amadurecer os crentes de uma igreja, ou seja, um dos principais alvos de amadurecer os cristãos de uma igreja é para que eles sejam embaixadores de Jesus na praça pública. Isto quer dizer o seguinte, que se os cristãos de uma igreja se isolam, não querem ter relacionamentos com pessoas não cristãs, fecham-se, criam comunidades fechadas, a igreja está a falhar em amadurecer esses cristãos. Eles não atingiram toda a maturidade ainda. Eles não perceberam ainda o que é igreja. Eles não perceberam ainda quem é Jesus que eles representam. Quem é o Jesus que eles seguem. Quando uma igreja madura, um dos sinais disso, atenção, não é o único, não é? E temos estado aqui semanalmente a ver o que é uma igreja saudável. Então há outras características. Mas uma das características de uma igreja ideal, de uma igreja saudável, uma igreja onde Deus está a agir, a palavra de Deus está a criar fruto na vida das pessoas, as pessoas estão a crescer, a amadurecer. Uma das características é que as pessoas vão ter intencionalidade, desejo, estímulo de conhecer outras pessoas que não são crentes, também com a preocupação de partilhar Cristo com estas pessoas. Não sei se faz sentido o que estou a explicar e poderemos falar mais depois no tempo de convívio. Vocês podem discordar, concordar, podemos discutir. Eu quero que haja conversas sobre o reino de Deus no final dos cultos. Então vamos conversar sobre estas coisas no fim. A última implicação é que o papel da igreja não é formar pessoas que sejam santos nos domingos, mas se alimentar com a palavra de Deus para que tenham saúde, instruir, treinar. Treinar e equipar significa ensinar como, ou dar ferramentas para saber como viver a vida cristã. Portanto, alimentar, instruir, treinar e equipar os seus membros para que estes tenham um relacionamento de amor e de obediência para com Deus, mas também de amor ao próximo, todos os dias da sua vida e em todos os círculos onde têm influência. Ou seja, na vossa praça pública. Então, por que servem estes encontros aqui? É interessante pensar nisso. Por que a gente reúne? No domingo, na quarta, na terça? Qual é o propósito das reuniões? O propósito das reuniões não é tornar-vos pessoas focadas apenas em viver a vida cristã neste ambiente. O propósito das reuniões é estimular-vos, é dar-vos alimento, instrução, ferramentas, orientação. Para quê? Para que vocês sejam bons embaixadores de Jesus em todos os momentos e em todos os círculos da vossa vida. Na família, na empresa, na escola, na associação, na instituição, no aeroporto, no avião, seja onde for. Para que vocês sejam uma extensão da igreja. A igreja tem que ter uma extensão. O que é uma extensão? Quando nós ligamos uma extensão, nós estamos a estender a corrente elétrica de um ponto para o outro. Verdadeiro cristianismo, baseado na vida e no ministério de Jesus, funciona como uma extensão. Quando as pessoas saem da reunião, saem do culto, saem do encontro com a informação certa, com o estímulo certo, estão prontos para ir para a semana, levar, transferir, canalizar tudo aquilo que eles beberam naquele encontro para a sociedade, para o dia a dia, para os encontros que têm no dia a dia. É por isso que uma coisa influencia a outra. Se tu não tens um relacionamento vivo com Deus durante a semana, se tu és cristão só de domingo, quando tu vens ao domingo, tu não trazes nada. Vens vazio.
Vens vazio. Mas ainda assim eu quero que venhas, está bem? Vem na mesma. Porque estando vazio nós vamos encher-te. Com a ajuda de Deus, claro, e a palavra dele, vamos encher. Mas se tu não te enches durante a semana, se pensas que cristianismo é só quando estamos aqui e aqui, oh Senhor, nós te amamos e queremos te servir. E na semana desligas-te da missão de Jesus, tu vens aqui vazio. E o contrário também acontece. Se nós não prepararmos um bom tempo nos domingos, por isso é que a gente prepara, a gente queima a cabeça a estudar o texto, a preparar a imagem, a preparar a transmissão, a preparar os equipamentos. Esse trabalho não é por acaso. Nós sabemos que o tempo que vamos passar aqui é único, é especial. Esse tempo é único, é especial. Isto aqui não é para gastar o vosso tempo, desperdiçar o vosso... Ai de mim que eu desperdiço o vosso tempo. Este tempo não é para desperdiçar o vosso tempo. Este tempo pode ser a única oportunidade que Deus nos dá para semear coisas valiosas nas vossas vidas. Eu tenho que o preparar. E eu sinto-me mal quando não o preparo bem. Se eu não o preparar bem, Senhor, eu devia ter preparado melhor. Porque é um tempo, isto é um tempo precioso. No tempo da nossa vida, no tempo da nossa semana. Este tempo é precioso, é único, é especial. Porque eu vou fazer o melhor que eu posso. E eu sei que a equipa toda que trabalha nos cultos vai fazer o melhor que podemos para ensinar, para instruir, para motivar, para estimular, para que vocês vão para a semana cheios, alimentados, com saúde. E quando vocês forem para a semana com saúde, vocês vão ser embaixadores de Jesus onde quer que vocês estejam. Vocês vão ter estes relacionamentos que temos estado a falar aqui. Vocês vão procurar estes relacionamentos. Quando um pecador, uma pessoa que vive um estilo de vida depreciável, um estilo de vida mau, vem ter convosco, vocês não vão fugir dessa pessoa. Vocês vão acolhê-la. Vocês vão amá-la. Vocês vão partilhar a fé, o amor de Deus de forma prática com estas pessoas. Porque vocês estão cheios. O tempo de encontro é isto. Eu quero encher-vos, Deus quer encher-vos, a equipa quer encher-vos, a igreja quer encher-vos para a semana. Para a semana. Então, este espaço não é a coisa mais importante. Essas 4 paredes não são o nosso terreno de missão, voltando ao início. O tempo mais importante é aquele minuto em que tu estás sozinho, sem ninguém à tua volta. O que é que tu fazes? O que é que nós fazemos? O que é que nós pensamos? O que é que nós fazemos do nosso tempo quando estamos sozinhos, sem ninguém à nossa volta? Este é um tempo importante. O tempo importante é quando estás com a tua família. O que é que tu fazes pela tua família? Este é o tempo importante. O tempo importante é quando estás com o teu colega de trabalho sentados a tomar um café. O que é que isto produz? O que é que isto significa para o reino de Deus? Para a tua vida como embaixador de Jesus? Nosso terreno de missão é aí onde Deus nos coloca. As pessoas que precisam do amor de Deus estão aí onde nós passamos o nosso tempo. É ali o teu campo missionário. É ali o teu campo missionário. É ali onde tu podes ser um pequeno Jesus numa praça pública. E é isso que nós queremos ser. Pequenos Jesuses na praça pública. Pequenos Cristos na praça pública. Não tenhas medo da exposição. Expõe-te. Expõe-te. Expõe-te às pessoas. Não tenhas medo do que tu acreditas. Expõe o que tu acreditas. Abertamente. Não tenhas medo de pessoas que pensam de maneira diferente do que tu. Quando nós temos medo das pessoas pensarem de maneira diferente do que nós, significa que estamos inseguros. Sabem que o medo de ouvirmos pontos de vista diferentes é um sinal claro de insegurança. Estás inseguro do Evangelho, estás inseguro de Deus, de quem tu és em Cristo. E por isso as pessoas inseguras vão fazer de tudo
para que toda a gente concorde com elas, por causa da sua insegurança. Pessoas inseguras vão querer convencer os outros à força das suas próprias ideias. As pessoas inseguras fazem isso, querem impingir ideias. Não, mas eu não acredito, não aceito o que tu acreditas. Não, mas tem que ser, mas tens que acreditar. Porque... Não, mas eu não aceito. Não, mas tem que ser. Por causa da insegurança. Isso é um sinal de insegurança. Se tu estás seguro de quem és em Cristo Jesus, se estás convicto e seguro de que a palavra de Deus é verdade, que Cristo é o Filho de Deus, não precisas se sentir inseguro de ouvir outros pontos de vista, de ouvir outras ideias. Não precisas de ficar inseguro. E, por outro lado, não precisas de impingir às outras pessoas a tua verdade. Podes partilhar, podes conversar, podes dialogar, podes discutir ideias, mas sempre com respeito do que as outras pessoas acreditam. Respeitando as suas convicções e as suas crenças. Porque tu estás seguro em Cristo Jesus. Então vamos ser pequenos cristos numa praça pública. Gostava de conversar convosco sobre isso no fim. Vamos falar. Vamos trazer dúvidas, questões, discordância até. Há espaço para discordância nesta casa. Vamos discordar, não há problema nenhum. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos ter o nosso tempo de louvor daqui a pouco. Vamos ter o nosso tempo de louvor daqui a pouco. E rapidamente também lembro que temos sempre, todos os domingos, a oportunidade de fazer doações. Mas para além do domingo, temos a oportunidade de fazer doações de outras formas, por transferência e assim por diante. E abençoar o trabalho de Deus para que Ele tenha recursos para continuar. E adorar a Deus e ser grato a Ele com tudo o que Ele nos dá, porque tudo o que temos vem da parte de Deus. Informo-vos também que orem porque estamos a planear um retiro para as nossas comunidades e oramos para que se concretize lá para finais de março, então orem para que se concretize. De resto vou pedir à Sara